Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Galo contra o River Plate. Turma que tá no YouTube, inclusive, vai ver agora imagens aí da chegada do River Plate, né? River chegando ao hotel onde fica hospedado aqui em Belo Horizonte. Jogadores aí já marcando presença, e a Itatiaia também presente. O Miguel Borja aí, por exemplo. O Nath passou há pouco. Enfim, é a turma que tá chegando aí para enfrentar o Atlético o Atlético amanhã na Arena MRV pela Copa Libertadores da América. Meu caro Ale Oliveira, como é que você enxerga o cenário de favoritismo para esse Galo e River? E tem um fator especial nessa história. Ao mesmo tempo que é um Galo que jogou no sábado, um jogo duro, complicado, num gramado que não tava aquelas coisas todas, com muita chuva no Rio de Janeiro, um fator emocional impactante também no jogo. Por outro lado, ele consegue uma classificação que joga os ânimos pra cima também. Cenário pra esse Galo e River e o momento positivo do Galo, Ale. Eu acho que a confiança, ela fala muito mais alto do que o desgaste, né? Até porque o trabalho que tem sido feito de recuperação dos atletas é de excelência, né? Então, você não tem a dúvida disso. Tudo de melhor que pode existir na fisioterapia, na fisiologia, na medicina, tá lá à disposição dos jogadores. Acho que já houve, inclusive, um cuidado maior pensando nessa sequência de 2 jogos muito intensos no jogo contra o Fortaleza, né? Evidentemente, então não é que os jogadores só não jogaram, eles aproveitaram essa data para se preparar ainda mais, né? Para se condicionar para essas 2 batalhas e acredito muito que a recuperação física ela vai existir, se não plenamente, mas eu acho que boa parte da recuperação ela será feita com êxito, né? E aí a confiança é gigantesca, sabe por quê, ô Cirilo? Você chegou até o final da competição, né? Não é só a final, mas você foi até o fim, você esgotou a competição até o fim, todos os jogos que serão possíveis fazer, o Galo vai fazer. Isso é um alívio para um elenco tão badalado, um elenco tão caro, de jogadores acostumados a dar volta olímpica, a serem campeões. Isso é um alívio tão grande, né? Lembrar que o ano passado isso não aconteceu em termos nacionais ou internacionais, né? Então é muito importante para essa galera e até para o Atlético, né? Por tudo que investiu, chegar à final, né? O que vai acontecer daqui para frente, evidentemente que a gente vai começar a contar essa história daqui a pouco, mas chegar até o fim da competição, isso tira um peso gigantesco das costas e eu acho que essa confiança vai ajudar demais. Fora que, e aí falando diretamente com alguns dos atletas, eles estão com saudade de jogar bola, né? Coisa que eles fizeram muito pouco contra o Vasco, por essas condições que você já citou, também pelo combustível a mais do Vasco no primeiro tempo, que não deixava ninguém respirar, né? Pela conivência da arbitragem em alguns momentos, no caso do Léo Pelé, por exemplo, mas estão com saudade de jogar o jogo, sabe? E eu acho que isso vai acontecer amanhã. Simões, é o Galo que vai jogar mais, é o Galo que vai jogar o jogo, que vai pra cima, que vai ser propositivo, que vai pressionar o River Plate. Como você enxerga a estratégia pra esse jogo, Simões? O Cirilo, é um jogo com uma característica muito diferente do que o Atlético encarou diante do Vasco, né? Porque o River, além de ter mais qualidade, tem um futebol completamente diferente, né? Completamente diferente. São jogadores de qualidade, que gostam da posse da bola, que tem habilidade, né? Então, é um adversário completamente diferente do que o Atlético enfrentou, e eu arrisco dizer até mesmo na Copa do Brasil ou nessa Libertadores. Agora, tem um ponto, Cirilo, e eu nunca descarto isso, sabe? Não sei se é porque eu gosto de número, de história, mas, cara, o Atlético é um dos clubes brasileiros, ou talvez o clube brasileiro, com melhor retrospecto contra os argentinos. O Atlético não perde para um clube argentino há 9 jogos. A última derrota do Galo para um clube argentino não tinha nem o coronavírus ainda. Quando foi? Foi pro Santa Fé, você lembra? União disso? Santa Fé. 3-0 no início de 2020, antes da pandemia. Tá? E em Libertadores, a última foi a ida da semifinal pro Nils. São 13 jogos de invencibilidade contra argentinos, tendo encarado esse River, tendo encarado Boca, tendo encarado São Lourenço, tendo encarado Racing, lá e aqui. Então, quer dizer, é um retrospecto muito favorável que o Atlético tem na sua história recente contra adversários argentinos. E é basicamente um retrospecto muito construído por esse time, por esse momento, sabe? Então eu acho que você saber jogar contra esse tipo de adversário faz muita diferença também, porque é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado em nível nacional.
Ô Panzi, aquela análise prévia a esse confronto, cenário de favoritismo para esse Galo e River, Edu? Eu acho que é um confronto muito equilibrado. O Atlético agora começa a enfrentar elencos mais ricos, né? Quando eu falo mais ricos, com maiores investimentos. Vai ter o Flamengo numa final, vai ter um River pela frente, pode ter um Botafogo, caso avance a final da Copa Libertadores, caso o Botafogo avance também. Isso faz diferença. É estudar o adversário, como o adversário vai ir pro jogo. Na Argentina falam num Galhardo montando um River com 3 zagueiros, e aí pode ser um River diferente, tira um jogador de meio, coloca um zagueiro a mais, e eu acho que pode ter um Atlético diferente também. Não que esse Atlético dos últimos jogos tenha ido mal, pelo contrário, é um time muito consistente, tem sido muito equilibrado, o sistema defensivo funcionou muito bem contra o Vasco, à exceção daquela bola, aquele erro do Otávio, o time se comportou muito bem. Só que é um jogo em casa, né? O Galo precisa fazer o resultado. E tem o retorno de 2 jogadores importantes, e que têm sido importantes nos últimos jogos, né? O Daverson entre os titulares e os reservas, o Fausto entre os reservas. Foi muito útil na ausência do Otávio. Eu tô apostando em um Atlético sem o Rubens, com o Arana voltando à posição de origem e com o Daverson no ataque. É a minha aposta, independentemente do River entrar com 3 zagueiros ou não, num Atlético mais ofensivo e num Hulk melhor aproveitado, né? Porque você tendo Daverson, Paulinho e Hulk, é o Daverson que vai trombar com o zagueiro, ele sabe fazer isso, é o Daverson que vai estar na área e o Hulk recebe essa bola de frente. E outra alteração, talvez um jogador mais descansado, mas eu tô apostando nessa entrada do Daverson.